Aqui estamos para dar seguimento à leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson, pelo médium Anthony Borgia, os dois, da Inglaterra, nos anos 1800 e pouco. Salões de aprendizado. Conforme nos aproximamos da cidade, fomos tendo uma ideia de sua extensa proporção. Ela era, nem preciso dizer, totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto. Consistia em muitos prédios imponentes, cada um deles cercados de jardins magníficos e árvores, com espelhos d'água, fontes espalhadas aqui e ali, de águas claras como cristal, refletindo cada nuance das cores conhecidas na Terra com outras colorações que só podem ser vistas nos reinos espirituais. Nem se pode imaginar que esses jardins tenham a mais leve semelhança a qualquer coisa vista na terra. Os mais lindos jardins da terra serão os mais pobres aqui, se os compararmos com os que agora visitamos. Com sua presença, em colorações perfeitas, perfumes celestiais exalados. Caminhar pelos gramados, com esta natureza em torno de nós, deixa-nos encantados. Eu imaginava que a beleza nos campos, onde eu havia tido toda a minha experiência nos mundos espirituais, dificilmente poderia ser superada. Minha mente recordou os caminhos estreitos, pavimentos lotados, os prédios amontoam-se em virtude do espaço exíguo e valioso. O ar pesado, poluído, que piora com a corrente de tráfego. Lembrei-me da pressa e do tumulto, de toda a agitação da vida comercial e a excitação dos prazeres passageiros. Meus amigos, imagine se ele visse as cidades do século XXI que nós temos agora. Ele vivia nos anos 1800 e achava tudo isso. Imagine só. Continuamos. Eu não tinha a menor ideia de uma cidade de belezas eternas, tão distante da cidade da terra quanto a luz do dia é distante da escuridão da noite. Aqui tínhamos amplas ruas de gramados esmeraldinos perfeitamente cultivados, irradiando como os raios de uma roda de uma construção central, que, como pude observar, era o centro de toda a cidade. Havia uma coluna imensa de pura luz que descia sobre o domo desse edifício, e sentimos instintivamente, sem que Edwin tenha nos dito, que dentro desse templo poderíamos enviar nossos agradecimentos à grande fonte de tudo, e que ali encontraríamos nada mais que a glória de Deus na verdade. Os prédios não tinham grande altura, se pudéssemos medir comparando com as estruturas da terra, mas eram extremamente amplos a maioria deles. É impossível descrever o material de que são feitos, porque são de matéria essencialmente espiritual. A superfície de cada um era lisa como mármore, mas mesmo assim tinha uma delicada textura e eram translúcido como alabastro. À medida que cada edifício emanava como que um ar em torno, uma irradiação de luz de pálidas colorações. Alguns destes prédios eram entalhados com desenhos de folhagens, flores, e outros foram deixados quase sem adornos, levando-se em conta os pormenores, ficando num estilo meio clássico. Sobretudo, havia luz celeste brilhando perenemente, sem interrupção. Portanto, não havia localidades escuras. Esta cidade era dedicada à busca do aprendizado, ao estudo e à prática das artes, ao prazer de todo esse reino. Não era exclusiva de ninguém, mas aberta a todos para deleite com igualdade de direitos. Aqui era possível dedicar-se a muitas delas, ocupações prazerosas e frutíferas que foram começadas na terra. Aqui também muitos espíritos poderiam ser favorecidos em alguma forma de diversão que lhes fora negada por inúmeras razões enquanto estavam encarnados. O primeiro salão ao qual Edwin nos conduziu era dedicado à arte da pintura. Este salão era de grandes proporções, continha uma longa galeria em cujas paredes estavam penduradas todas as grandes obras-primas conhecidas pelo homem. Foram dispostas de tal forma que cada passo do progresso da Terra podia ser seguido na ordem, começando com os primórdios, tendo continuidade até os dias presentes. Cada estilo de pintura estava representado,
compilado em todos os pontos da Terra. Não se deve imaginar que tal coleção, como a que estávamos vendo agora, servisse ou interessasse apenas aos que tinham profundo conhecimento ou apreciação da arte dos pintores. Nem de longe era o caso. Havia um bom número de pessoas na galeria quando entramos, algumas delas movendo-se para onde levava a sua fantasia. Mas haviam muitos grupos escutando as palavras dos professores competentes que estavam demonstrando as várias fases da história das artes expostas nas paredes e estavam, ao mesmo tempo, fazendo uma exposição tão clara e interessante que ninguém deixava de compreender. Reconheci alguma dessas pinturas que já havia visto em seus originais, entre aspas, nas galerias da Terra. Ruth e eu ficamos atônitos quando Edwin nos contou que aquilo que vimos naquelas galerias não eram os originais. Agora estávamos vendo os originais pela primeira vez. O que ele está dizendo? Que os quadros que nós vemos da Terra não são os originais. Os originais estão nos planos espirituais. Nós, os artistas na Terra, copiamos esses quadros através das visitas que fazemos durante o sono. Mas vamos continuar a leitura. Agora que estávamos vendo os originais pela primeira vez, o que havíamos visto era a contrapartida terrena, as quais eram perecíveis pelas causas usuais, por exemplo, pelo fogo, pela desintegração geral, pela passagem do tempo. Mas aqui estávamos vendo os resultados diretos do pensamento do pintor, criados no éter antes de serem transferidos realmente. Tais pensamentos às telas da Terra. Podia ser amplamente observado em muitos casos, onde a pintura na Terra perdera perante aquilo que o pintor tinha em sua mente. Empenhara-se em reproduzir a sua exata concepção, mas pelas limitações físicas, tal concepção o havia desiludido. Em algumas vezes foram os pigmentos que falharam, quando, nos primeiros tempos, o artista não conseguia obter ou atingir uma nuance, em particular, da cor que queria. Conseguira em espírito pelos resultados que agora podíamos ver, mas falhara na tela material. Esta era a maior diferença que percebi nas pinturas, em comparação com a que havia visto no plano terrestre. Outro grande ponto de dissimilaridade, e o mais importante, era que por aqui as pinturas eram todas vivas. É impossível transmitir uma ideia do que seja essa suprema diferença. Essas pinturas espirituais daqui devem ser vistas para isso ser entendido. Posso apenas dar uma pálida ideia. Essas pinturas estão tanto paisagem quanto retratos, nunca eram planas. Isto é, não pareciam ter sido pintadas em uma tela plana. Possuíam, por outro lado, uma perfeição do relevo. O tema ressaltava como se fosse um modelo onde se podiam captar todos os elementos que estavam no compor do tema do quadro. Sente-se que as sombras são sombras reais, lançadas por objetos reais. As cores brilham com vida, mesmo nos trabalhos mais antigos, anteriores a tanto progresso atingido. Um problema me ocorreu e recorri naturalmente a Edwin para sua solução. Era este: como não era desejável, talvez até impraticável, pendurar-se nessas galerias todas as pinturas que foram emanadas da Terra, qualquer ideia de tratamento preferencial, baseado no julgamento de outros, não parecia combinar com o espírito da lei, tanto quanto eu podia compreendê-la. Este sistema havia sido usado para a seleção das pinturas para que fossem penduradas nessas paredes? Perguntou ele. E a resposta foi: a esta pergunta era frequentemente feita pelos visitantes dessa galeria. A resposta é que quando um artista, seja ele bom, ruim ou mesmo comum, ajusta-se à sua nova vida, ele não tem mais ilusões, se é que teve alguma antes, sobre o seu trabalho. Usualmente, uma extrema modéstia se instala, reforçada pela beleza imensa e superlativa deste reino. Isso, no final das contas, torna-se um problema de escassez, mais que de abundância. Quando olhamos para os retratos que tantos homens e mulheres, cujos nomes eram mundialmente conhecidos, fossem de tempos mais antigos ou mais atuais,
veio a Ruth e a mim, num sentimento estranho ao pensamento de que nós éramos agora habitantes do mesmo mundo que eles, e que eles, como nós, eram bastante vivos e não meras figuras históricas das crônicas da Terra. Em outras partes desse mesmo prédio, haviam salas onde estudantes de arte podiam aprender tudo o que há para ser aprendido. A alegria desses estudantes é imensa ao estarem livres das restrições terrenas e das limitações corporais. Aqui a instrução é fácil, a aquisição e a aplicação do conhecimento igualmente fácil aos que desejam aprender. Afastadas estão de todas as lutas do estudante para superar as dificuldades da terra, tanto mentais quanto manuais, e progredir rumo à competência e consequência, fácil e rápido. A alegria de todos os estudantes que havíamos visto por si mesma se espalhava por todos os que a presenciavam, pois não há limites os esforços quanto que bicho-papão da vida da terra. Tempos fugazes e todos os vexames mesquinhos da existência mundana foram abandonados para sempre. Será que se duvida que os artistas desse salão, e sem dúvida em todos os outros salões da cidade, estavam passando horas douradas em sua recompensa espiritual? Para se fazer um estudo realmente exaustivo de todas as pinturas da galeria, nos tomaria um tempo longo demais para o nosso atual propósito, que é adquirir uma ideia a mais compreensiva possível do que era este reino. Por isso, deveríamos seguir o nosso caminho e conhecer mais, e voltar aos lugares que nos atraíssem mais. Este era o pensamento de Edwin e Ruth, e eu concordamos de coração. E assim, não tardamos mais no salão de pintura e seguimos para outro imenso edifício. Este era o hall da literatura. Continha toda a obra que merecesse tal nome. Seu interior era dividido em salas menores que no hall da pintura. Edwin nos conduziu a um espaço que continha as histórias de todas as nações do plano terrestre. E alguém que tivesse o conhecimento da história da Terra, os volumes com os quais as prateleiras dessa seção da grande biblioteca estavam cheias e povoadas por seus ilustradores. O leitor poderia obter, num primeiro relance, a verdade sobre a história de seu país. Toda palavra contida nesses livros era literalmente a verdade. Ocultar é impossível, porque nada a não ser a verdade pode entrar nestes reinos. Retornei a esta biblioteca e gastei um tempo muito proveitoso entre esses incontáveis livros. Particularmente mergulhei na história e fiquei pasmo quando comecei a ler. Naturalmente esperava que a história fosse tratada de maneira pela qual estávamos acostumados, mas com a diferença essencial de que nos apresentarem a verdade de todos os atos e eventos históricos. Logo descobri que era o caso, mas fiz outra descoberta, que num primeiro momento me deixou surpreendido. Percebi que, lado a lado com as colocações de puro fato de cada atitude tomada pelas pessoas de autoridade histórica, pelos homens de governo em cujas mãos estava o controle de seus países, pelos reis que estavam à frente daqueles mesmos países, lado a lado com aquelas declarações, estava a verdade nua e cega de todos e a cada uma das motivações do governo, ou seja, que estava subjacente aos seus numerosos atos. Ou seja, nos livros tinha o que está na história aqui na Terra e a verdade lado a lado para que a pessoa pudesse comparar. Muitas dessas motivações eram elevadas, muitas delas totalmente vis, muitas mal interpretadas, muitas distorcidas. Escritas indelevelmente sobre esses anais espirituais estavam milhares de narrativas verdadeiras dos seres que, enquanto em sua jornada na carne, foram participantes ativos nos negócios de seus países. Alguns eram vítimas da deslealdade e da baixeza, outros eram a causa ou origem da deslealdade e da baixeza. Nada foi desperdiçada, nada foi omitido, tudo está lá para que todos vissem. A verdade em nada expandida, em nada suprimida. Estes registros não respeitavam pessoas, fossem elas reis ou cidadãos, clérigos ou leigos. Os escritores apenas tinham exposto a história verdadeira, como ela era. Não requeria adornos nem comentários. Falava por si só. E eu fiquei grato por uma coisa,
que essa verdade foi mantida afastada de nós até que viesse o tempo em que estivéssemos onde estávamos agora, com nossas mentes, de certa forma, preparada para as revelações como que agora tínhamos recebido. Até aqui, apenas mencionei a história política, mas também escavei a história da Igreja, e as revelações que obtive nessa direção não eram melhores que a da esfera política. Eram, de fato, piores, considerando-se que, em nome de quem, tantas ações diabólicas foram cometidas por homens que, exteriormente, professavam que serviam a Deus, sendo apenas instrumentos de homens tão vis quanto eles próprios. Edwin prevenira-me sobre o que esperar ao concitar tais histórias, mas jamais eu anteciparia o grau de loucura que encontraria nas narrativas dos fatos verdadeiros. Os motivos supostos que foram expostos em nossos livros de história estavam longe dos motivos reais em incontáveis ocasiões. Apesar destes livros darem testemunho contra os perpetradores de tantos feitos obscuros da história do mundo, também dão testemunho de muitos atos grandiosos e nobres. Não estavam ali especificamente pelo propósito de prover evidências pró e contra, mas porque a literatura tornou-se parte da trama da vida humana. As pessoas têm prazer em ler. Não estaria de acordo com esta vida ter livros para ler? Podem não ser exatamente iguais aos da Terra, mas combinam precisamente com tudo por aqui. Vê-se que a busca de conhecimento é muito maior por aqui do que no plano da Terra, já que a necessidade de mudar nossas mentes pelas carências mais urgentes, as exigências da vida encarnada, não mais existem por aqui. Passamos por muitas outras salas, onde os volumes sobre cada tema imaginável estavam à disposição de todos que quisessem estudá-los. E talvez um dos temas mais importantes é o que algum dos espíritos mais iluminados chama de ciência psíquica, porque é ciência. Fiquei atônito diante da quantidade de literatura sob esse título. Nas prateleiras estavam livros que negavam a existência do mundo espiritual e negando a realidade do retorno espiritual. Muitos dos seus autores já tinham tido a oportunidade de rever seus próprios trabalhos, mas com sentimentos bastante diferentes. Tornaram-se eles próprios testemunhas vivas contra o conteúdo dos seus próprios livros. Ficamos muito tocados pelas belas capas nas quais os livros foram envoltos, o material em que foram impressos, o estilo de impressão. Voltei-me para Edwin para informar-me sobre esses pontos. Ele me disse que a reprodução dos livros do mundo espiritual não era pelo mesmo processo com que no caso das pinturas. Eu vi por mim mesmo como a verdade tinha sido suprimida nos volumes da Terra, se através de intenção deliberada ou pela ignorância dos fatos reais. No caso das pinturas, o artista desejava descrever a verdade, por assim dizer, mas não por culpa sua, não foi capaz de fazê-lo. Eles não perpetuaram a inverdade, entretanto. Ao contrário, suas mentes gravaram o que era totalmente verdadeiro. O autor de um livro dificilmente o escreveria com intenções diametralmente opostas às expressas nele. Quem então escreve o livro de verdade em espírito? Os autores dos volumes terrenos escrevem quando vêm ao mundo espiritual. Ficam felizes por fazê-lo. Torna-se seu trabalho, e por esse trabalho poderá alcançar o progresso de sua alma. Não terá dificuldade com os fatos, já que estão por aqui para que os registre e os registra. Mas, desta vez, a verdade. Não há necessidade de acobertar. De fato, seria inútil. Para a encadernação, não há máquinas impressoras na Terra? Claro que há. Então, com certeza, o mundo espiritual estaria menos provido do que esse respeito? Nós temos nossos métodos de impressão, mas são totalmente diferentes dos da Terra. Temos nossos especialistas, que também são artistas em seu trabalho. É o trabalho que amam fazer, e não o fariam. O método de reprodução por aqui é totalmente um processo mental, como tudo, e o autor e o impressor trabalham juntos, em completa harmonia. Os livros que resultam desta cooperação tão harmônica são obras de arte, são belas criações, que fora o conteúdo literário, são agradáveis de se ver. A capa do livro é outro trabalho de especialista, feito por mais artistas em materiais maravilhosos, jamais vistos na Terra, já que são apenas de espírito.
Mas os livros dessa forma produzidos não são objetos mortos que requerem uma concentração de toda a mente sobre eles. Eles vivem tanto quanto as pinturas que vimos vivas. Quando se escolhe um livro, começar a lê-lo significa também percebê-lo com a mente, de uma forma não possível na Terra. Toda a história sendo contada como foi, tanto história quanto ciência ou arte. O livro, uma vez pego nas mãos pelo leitor, instantaneamente responde da mesma forma que as flores respondem quando alguém se aproxima delas. O propósito é diferente, claro. Toda aquela vasta quantidade de livros que vimos estava ali para todos usarem em seu prazer e para deliciar seus corações. Não havia restrições, nem regras, enfadonhas ou regulamentos. Diante de tamanha riqueza em conhecimento, eu estava estarrecido com a minha própria ignorância, e Ruth sentiu o mesmo. Entretanto, Edwin tranquilizou-me ao nos dizer que não deveríamos deixar que a visão de tanta sabedoria nos assustasse, já que tínhamos toda a eternidade diante de nós. Foi um aviso reconfortante e estranho de se dizer, um fato que se tende a negligenciar. Leva tempo para se tirar finalmente aquele sentimento de instabilidade, de transição, que é tão associado à vida na Terra. E, em consequência, sentimos que devemos ver tudo o mais rápido que podemos, apesar de que o fator tempo, como um fator de nossas vidas, tinha cessado suas funções. Então, Edwin pensou que seria justo com Ruth se lhe mostrasse algo de seu interesse especial, e nos levou no hall dos tecidos. Também era espaçoso, mas as salas tinham dimensões maiores que aquelas que acabamos de visitar. Aqui estavam guardadas amostras e mais amostras de lindos materiais e roupas, tecidos, através dos séculos, dos quais praticamente nada restou sobre a terra. Era possível ver aqui espécie de materiais sobre os quais lemos em histórias e crônicas, em descrições sobre cerimônias pomposas e ocasiões festivas. E seja lá que possa ser dito da mudança de estilos, gostos, que aconteceram através dos tempos, o mundo perdeu uma grande quantidade de suas cores em troca de uma monotonia sóbria. Ou melhor, monotonia sombria. A Inglaterra tudo é muito sombrio, né? Tudo muito escuro. As preferências inglesas são muito sóbrias. Seguindo. O colorido de muitos dos antigos materiais era simplesmente soberbo, enquanto os desenhos, magnificamente elaborados, revelavam-nos a arte de que se perdera na terra. Apesar de perecíveis na terra, são imperecíveis no mundo espiritual. Depois de feita a concessão justa pela eternização desses tecidos, por estarem no mundo espiritual, ali eles permitiam que guardássemos em nossas mentes uma concepção vívida de como os tais ricos tecidos aparentavam quando no elemento terreno. Aqui, novamente, era possível observar o progresso gradual do desenho e no fabrico dos materiais da terra. E pode-se perceber, até onde posso julgar, que o progresso atingiu um ponto em que, então, se notou um movimento retrógrado. Estou, claro, falando em termos gerais. Uma sala de tapeçarias continha alguns exemplares soberbos dos gênios dos artistas, as contrapartidas terrenas do que havia há muito deixado de existir. Anexas a esse departamento haviam salas menores, onde muitas almas alegres e laboriosas estavam estudando e praticando a arte da tapeçaria com outros igualmente felizes, que estavam sempre ao seu lado para ajudar e instruir. Não era um trabalho tedioso de aluno e professor, mas a alegria do puro prazer, que poderiam interromper para outras atividades a qualquer momento, se assim desejassem. Ruth disse que adoraria participar de um grupo que estava envolvido numa tapeçaria enorme, e foi dito a ela que ela poderia vir quando quisesse, e que seria recebida com toda a alegria do mundo nesta comunidade de amigos. Entretanto, ela deveria, por agora, ficar conosco em nossas expedições. Pode-se pensar que o que havíamos visto até agora não passava de museus celestiais, contendo, é bem verdade, magníficos espécimes do que não é visto na Terra, mas apesar de tudo, museus. Os museus terrestres são bastante tristes, têm um cheiro de ranço e de preservantes químicos, já que o que exibem deve ser protegido da deteriorização e da decadência. E eles têm de se proteger contra o ser humano, também através de vitrines e vidros,
mas por aqui não há restrições. Todas as coisas dentro desses salões são livres, abertas para serem vistas e seguras com as duas mãos. Não há mofo, já que a beleza dos objetos emana sutis perfumes, enquanto a luz celestial invade tudo, vinda de todas as partes para acentuar as glórias do artesanato do ser humano. Não, não são museus, longe disso. São templos, melhor dizendo, nos quais nós, os espíritos, tornamo-nos cônscios dos agradecimentos eternos que devemos ao grande Pai por nos dar tanta alegria sem limites num mundo no qual tantos na Terra negam a sua realidade. Eles fariam tudo isso desaparecer. Para quê? Nem sabem. Há muitas e muitas belezas no plano da Terra, mas nós, em espírito, não podemos ter nenhuma. Talvez seja essa outra razão pela qual tenha um sentimento tão profundo quando passamos ao mundo espiritual, porque acham que deixamos para trás tudo que é lindo, para passar a um estado de vazio, um vácuo celestial. Tudo que é belo, então, tornou-se exclusivo ao mundo terrestre. A inteligência do ser humano não é usada quando passamos para cá, porque aqui não há nada o que exercitá-la. Só o vazio. Eles nem imaginam que a realidade e imensa plenitude no mundo espiritual vem como um choque revelador aos que antecipam um eterno e celestial nada. É essencial que se entenda que cada ocupação, cada tarefa concluída pelos habitantes desse e dos mais altos reinos é feita de boa vontade, por puro prazer de se fazer, nunca por uma atitude de ter que ser feito, por obrigação, quer goste ou não. Não se tem que fazer nada compelido ao cumprir-se uma tarefa. Nunca se expressa ou se sente repugnância. Não se diz que se espera o impossível. Podemos ver o resultado de alguma ação ou outra, ou se não pudermos, há outros, mais sábios, os mais conhecedores, que podem. E saberemos se cumpriremos a tarefa ou suspenderemos até o tempo chegar. Nunca esperamos por ajuda ou advertência. Lembre-se que a própria sugestão de tentar a comunicação com a Terra para arrumar alguns itens da minha vida e que Edwin avisou-me que deveria procurar mais tarde por conselhos sobre a praticabilidade daquele projeto. Por isso é verdade dizer que o desejo de fazer e de servir é a ideia fundamental por aqui. Menciono os sistemas para obter um melhor entendimento de um rol em particular, onde Edwin nos levou depois que saímos do rol das fábricas. Era, pelas intenções e propósitos, uma escola, onde almas que tinham tido o infortúnio de perder os benefícios de algum conhecimento ou aprendizado na Terra, poderiam aqui se construir intelectualmente. Conhecimento e aprendizado, educação e erudição não têm conotação de valor espiritual, e a inabilidade de ler e escrever não implica a ausência dele. Mas quando alguém passou para esta vida, quando vê a grande e ampla via abrindo-se diante dele, com as oportunidades múltiplas e multiformes, vê também que o conhecimento pode ajudar na caminhada espiritual. Ele pode não ser capaz de ler. Estariam aqueles esplêndidos livros ali para ficarem para sempre fechados para ele, agora que ele tem a oportunidade de ler, mas lhe falta a habilidade? Talvez lhe seja perguntado: de fato, não é necessário saber ler no mundo espiritual? As coisas sendo como são, deve haver alguma forma de percepção mental a ser adquirida nos livros sem a ajuda material das palavras impressas? São questionamentos que ele está fazendo. A mesma questão deve ser perguntada a respeito das pinturas, de tudo por aqui. Por que necessidade de qualquer coisa tangível? Se seguirmos esta linha de pensamento, isso vai nos levar a um estado de vazio que já mencionei. O ser humano que não sabe ler sentirá em sua mente que algo está contido dentro do livro e que ele tem em mãos, mas não saberá instintivamente ou por qualquer outra forma o conteúdo dele. Mas alguém que sabe ler começará imediatamente após começar a ler e se colocar em rapport, ou seja, em sintonia com os pensamentos que o autor expôs, e assim o livro responderá a quem lê. Ser hábil em escrever não é necessário, e muitos que foram incapazes disso, antes de virem para cá, não se incomodaram em suprir essa falta depois de sua chegada. Encontramos muitos espíritos ocupados em seus estudos nesta escola.
e plenamente satisfeito consigo mesmos. Adquirir conhecimento por aqui não é tedioso, porque a memória funciona perfeitamente, isto é, infalivelmente, e os poderes da percepção mental não são mais tolhidos e confinados num cérebro físico. Nossas faculdades de entendimento são aguçadas e a expansão intelectual é certa e rápida. A escola era o lar de ambições realizadas para a maioria dos estudantes. Conversei com vários deles e cada um deles disse-me estar estudando o que desejou estudar na Terra, mas lhe fora negada a oportunidade por razões que são por demais conhecidas. Alguns perceberam que as atividades comerciais não deixaram tempo, ou mesmo a batalha pela vida absorveu todos os meios para fazê-lo. A escola estava bastante confortavelmente instalada. Não havia, claro, nem insinuação de regulamentos. Cada estudante seguia seus cursos independentemente dos demais. Sentava-se comodamente ou ia para os lindos jardins lá fora. Começava quando queria, terminava quando queria, e quanto mais mergulhava em seus estudos, mais interessado e fascinado por eles ficava. Posso falar por experiência pessoal deste último comentário, pelo muito que já estudei na grande biblioteca deste meu primeiro contato com ela. Quando saímos da escola, Edwin sugeriu que talvez gostássemos de nos sentar na grama embaixo de alguma árvore para repousarmos um pouco. Este, a seu modo, perfeitamente natural de se expressar. Não sofremos fadiga física, mas ao mesmo tempo não ficamos na mesma ocupação o tempo todo. Isso significaria monotonia, e não há monotonia por aqui, como a que enfrentamos na Terra. Mas Erwin sabia, por experiência, as diferentes emoções que ocupam as mentes dos recém-chegados nos planos espirituais, e assim ele parou um pouco, antes das próximas explorações. Quantas coisas, não é, meu amigo? E eu digo o seguinte: uma certa oportunidade, alguém me disse que tudo que Chico Xavier escreveu era invenção da cabeça dele, que era impossível haver cidades nos planos espirituais. Temos aqui o livro do Monsenhor. Não era um espírita, ele tinha outra religião. E ele nos conta tudo assim como Chico nos contou. Então, temos aqui uma prova da realidade. Ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse estudo. Até breve.